Olá, essa é uma edição especial do Boletim Coronavírus com informações atualizadas da pandemia em Botucatu. Desde março de 2020, quando a pandemia começou, Botucatu foi pioneiro em diversos aspectos. Um deles foi a testagem em massa. Botucatu é uma das cidades que mais testou no país, fazendo assim o diagnóstico precoce e conseguindo frear casos da doença. Nós também fomos pioneiros na ampliação de leitos e atendimentos de saúde, permitindo que todas as pessoas fossem atendidas, mesmo quando a pandemia estava no seu auge com casos muito graves. A cidade também foi pioneira na vacinação em massa, em parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu e a Universidade de Oxford, na vacinação com a vacina AstraZeneca. E por fim, Botucatu também foi a primeira cidade a baixar a faixa etária das doses de reforço. E para comentar como está a situação da pandemia e também dar orientações sobre a doença, nós convidamos o infectologista, Dr. Alexandre Nami Barbosa, você que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e pode tirar essas dúvidas da população. Então, doutor, eu gostaria que o senhor começasse fazendo uma avaliação sobre a situação atual da pandemia aqui em nossa cidade e também no Brasil. No momento atual, junho de 2022, nós estamos com uma altíssima circulação do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, em especial do que a gente chama variante Ômicron. E por isso, muitas pessoas estão se infectando, estão tendo casos leves de Covid. Mas como você muito bem mencionou, como Botucatu foi protagonista, foi exemplo no Brasil em termos de enfrentamento, passando por uma testagem universal, uma testagem que permitia que a gente, médicos da linha de frente, identificassem os pacientes e fizesse o monitoramento, e também numa segunda etapa que nós fizéssemos a vacinação em massa. Nós temos que a maioria desses casos, apesar de serem muitos, são casos leves. Nós não estamos mais vivendo aquele momento terrível que Botucatu, todo o Brasil e o mundo, aliás, teve em meados do ano passado, quando tivemos os hospitais lotados, quando muita gente fora de Botucatu, devido a não ter uma qualidade tão boa de atendimento em saúde como nós temos aqui, infelizmente morreram. Então, hoje nós temos um grande número de casos, muitas pessoas estão infectadas, mas a gravidade da doença realmente é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas estão vacinadas. E um dos aliados também, no combate à pandemia, na prevenção de casos, são as máscaras. Nós estamos usando máscaras desde o início da pandemia, lá em 2020. E agora fica a dúvida, com a população vacinada, se as máscaras são necessárias ou não. As máscaras sempre foram, até mesmo antes da pandemia, um dispositivo conhecido como equipamento de proteção individual, EPI. No meio médico, no meio de saúde, a gente conhece como EPI. E elas continuam agora, nesse momento da pandemia, muito importantes para evitar transmissão para pessoas que são de grupos mais vulneráveis. Quem são as pessoas mais vulneráveis a ter Covid grave neste momento da pandemia? Principalmente aquelas que não foram vacinadas ou que foram vacinadas parcialmente. O que a gente entende por vacinado parcialmente? Aquela pessoa que tomou só uma dose ou que tomou só o esquema básico com 2 doses, ou pior ainda, aquela que está em hesitação vacinal e não tomou nenhuma dose. Infelizmente, nós tivemos um óbito recente, agora em finalzinho de março, começo de abril, de um indivíduo de 52 anos, sem fator de risco, que não queria se vacinar. Não precisava acontecer esse óbito. Quem são essas pessoas mais vulneráveis em que a vacina não tem a mesma efetividade de proteção? Primeiro são os extremos de idade, indivíduos com mais de 75, 80 ou mais de 90 anos. Essas pessoas, a vacina protege com menos intensidade por menor tempo. Ou pessoas que são imunossuprimidas. Nesses grupos populacionais, o estímulo da vacina, porque a imunidade não consegue fabricar anticorpos tão bem quanto um indivíduo mais jovem ou um indivíduo sem imunossupressão, são mais suscetíveis. Então, nesses grupos, quando tiver que frequentar a aglomeração, quando tiver que estar num ambiente fechado, o uso de máscaras é essencial. E é lógico, se eu não sou de um grupo de risco, se eu tenho menos de 50 anos, não tenho nenhum problema de saúde,
mas frequento a mesma casa, o meu ambiente, que é alguma pessoa de população mais vulnerável, eu não posso pensar só em mim. Então é aí que a máscara deixa de ser um equipamento de proteção individual e passa a ser um importante componente de proteção coletiva. Se nós fizermos o comparativo dos 5 primeiros meses do ano passado, 2021, nós tivemos quase 10 mil casos de Covid na cidade e foram 127 mortes. Se a gente pegar o mesmo período desse ano, 2022, a gente teve quase 24 mil casos e apenas 27 mortes. Isso mostra a vacina, né, que nós tomamos tem a efetividade para a redução dos casos graves, como o senhor colocou, e dos óbitos. Então eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que ainda têm dúvida ou que não tomaram sua dose de reforço, né, tem medo de se vacinar, o porquê que é tão importante a gente manter o nosso esquema vacinal completo, principalmente nesse momento da pandemia. As vacinas, elas têm como principal objetivo diminuir a gravidade, diminuir o risco individual de hospitalização e óbito. O que mudou nesse tempo? As pessoas estão mais vacinadas. E grande parte desses 27 óbitos, como eu comentei, infelizmente, são pessoas que estavam não imunizadas ou parcialmente imunizadas. Ainda tem isso. Portanto, as doses de reforço são essenciais para você se proteger contra casos graves. A vacina não impede, não bloqueia, não neutraliza, não elimina a chance de você ter um episódio leve de Covid, mas reduz de forma importante, de forma veemente, a possibilidade de você ter um quadro grave de Covid, precisar de hospitalização e óbito. Portanto, a população em geral deve procurar atualizar o cartão de vacina e, com isso, conseguimos diminuir o excesso de mortalidade na nossa cidade. Se a gente comparar Botucatu com outras cidades do mesmo porte, por volta de 140, 150 mil habitantes, nós temos menos da metade de óbitos com cidades da mesma proporção, porque fizemos uma ação assertiva coletiva. Botucatu é protagonista e exemplo não só nacional, mas também mundial no enfrentamento. Eu sempre digo que bom seria se o Brasil como um todo, se o mundo como um todo tivesse esse tipo de união, porque o inimigo é o mesmo. Nós, como seres humanos, estamos sendo ameaçados por um inimigo comum. E se todo mundo se unir, fica muito mais fácil a gente combater esse inimigo. Então, as vacinas são essenciais e se você ainda precisa tomar alguma das doses de reforço, procure uma das unidades de saúde. Todas as unidades de Botucatu funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E também nós temos uma sala de vacina noturna que funciona no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, também de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 9h30 da noite. Obrigada, doutor Alexandre, por participar dessa entrevista e trazer suas orientações à população. Foi um enorme prazer e parabéns, Botucatu, pelo enfrentamento da pandemia. Vacinas salvam vidas. Obrigada!